Olá a todas e todas, me chamo Bruno Cândido dos Santos, sou doutorando em Geografia pelo programa de pós-graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo. Bom, eu também fiz publicações para o grupo de trabalho Geografia e Covid-19, organizado pelos meus colegas de curso dentro do Departamento de Geografia da própria USP. E algumas publicações das quais fiz foram no formato audiovisual, sobretudo no formato de áudio, pelo intermédio de podcasts. Bom, eu criei um site de divulgação científica chamado Debatendo e Circulando, no qual coloquei alguns podcasts acerca de debates candentes sobre a pandemia do coronavírus e suas interrelações com o transporte. Então, em linhas gerais, entrevistei colegas mestrandos, doutorandos, graduados em Geografia por universidades como Federal do Maranhão, Federal de Santa Catarina, Federal da Fronteira Sul, Federal do Amazonas e assim sucessivamente, para que pudéssemos discutir transportes aéreos, rodoviários, ferroviários e assim por diante, tanto no âmbito urbano quanto no âmbito rodoviário. Além de ter gravado alguns podcasts sozinho, tratando do transporte rodoviário de passageiros, que é o meu tema de pesquisa. Bom, os objetivos de todos os podcasts, em linhas gerais, podemos dizer assim, foi justamente o de trazer a difusão do vírus, de entender como que ele foi se distribuindo pelos sistemas de movimento, seja rodoviário, ferroviário, aeroviário, seja dentro da própria circulação urbana, por trilhos, por pneus e assim sucessivamente. E a ideia era justamente trazer especialistas que pudessem nos ajudar com subsídios e com reflexões para que pudéssemos debater, para que pudéssemos refletir a respeito de como a difusão do vírus se comporta de formas diferentes em todo o território nacional e de como cada sistema de movimento contribui de forma distinta para a difusão do vírus, para a chegada dele, por exemplo, em cidades menores, em cidades médias e assim por diante, para redução ou aumento de casos, entre outras possibilidades. A ideia desses podcasts foi, além, evidentemente, da divulgação científica, foi justamente de trazer um formato relativamente novo para debater um problema que foi tão candente, sobretudo no primeiro semestre de 2020, para justamente trazer uma nova possibilidade, um novo formato para que pudéssemos refletir a respeito de alguns elementos que permearam nossas vidas ao longo desse ano de 2020. Então, em linhas gerais, a metodologia foi basicamente organizar uma pauta para cada um dos programas, em que cada um dos convidados se sentisse à vontade para debater determinadas temáticas. Cada convidado se apresenta, evidentemente, explicando um pouco da sua formação, um pouco da sua pesquisa, e a partir daí a gente discute uma série de temários, uma série de temáticas sobre os transportes em linhas gerais, em todo o território nacional, sempre fazendo esse debate com o Covid-19. E por fim, esses podcasts estão todos publicados no blog debatendocirculando.wordpress.com e também estão nos sites do próprio grupo de trabalho, no site do LERGEL, Laboratório de Geografia Regional da própria USP, e no GEOPOL, Laboratório de Geografia Política da própria USP também. Tal como no YouTube, afinal nós colocamos esse formato em áudio, porém no YouTube nós temos também, além do áudio, uma transmissão com imagens, fotografias, por exemplo, de alguns mapas, tabelas que discutíamos ao longo dos programas. Lembrando que alguns deles possuem duas partes, pois o debate ficou um pouco longo, porém convido a todas e todos a escutá-los, a fazer sugestões também, enfim, estamos todos abertos a contribuições para esse debate e, sobretudo, para auxiliá-los naquilo que for necessário, lembrando que esse trabalho continua, afinal a pandemia ainda não cessou. No mais, eu em linhas gerais acredito que seja isso, e agradeço a todas e todos por nos acompanharem. Muito obrigado.